Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madrid. Eu sou Lara Monca Reginato e hoje então vamos dar continuidade ao estudo das luas, né? Seguindo aí a tradução do livro do Eugênio Carucci. E vamos falar então hoje sobre o mecanismo lunar, como é que isso funciona, né? E o Carucci ele traz, né, nesse livro dele uma percepção muito interessante sobre a lua cheia, que seriam os 3 estágios de percepção da lua, da nossa própria lua interna, né? Da nossa lua, como nos relacionamos com o nosso corpo emocional, entendendo a lua, né, como a nossa primeira ferramenta aí de relacionamento com o mundo e com as pessoas ao nosso redor, né? Com o ambiente, com tudo ao redor. A maneira como nós vamos aprender isso e estudando esse mecanismo lunar, isso fica muito mais claro, né? Ou não? Vamos ver. Bom, mas ele traz a questão da lua cheia, assim, que a lua cheia nós temos 3 formas de interpretar ela. E eu venho falando aqui já nos vídeos sobre as luas do mês, né, que a lua cheia ela pode ser um momento muito difícil para muitas mulheres. Né? Por quê? Porque ela traz, é uma energia forte, uma energia que traz à tona o nosso emocional, a questão do subconsciente, né? E quando há uma dicotomia muito grande entre aquilo que eu percebo, aquilo que eu sinto, que eu percebo do mundo como consciência, que é o sol, e aquilo que eu sinto, que é o meu corpo emocional lunar, quando existe a dicotomia, ela é muito forte, existe uma tensão que fica muito evidenciada na lua cheia, que é justamente quando a lua recebe a maior quantidade de luminosidade solar e projeta isso para a Terra, né? Reflete essa luz no seu corpo emocional. Então isso se torna muito mais evidente. E isso o Carucci ele chama de um momento de regressão, quando nós voltamos aí aos nossos instintos. E aí entram as fábulas de lobisomem, né? O homem que vira lobisomem na lua cheia, que quando entra a lua cheia, então os lobos vão uivar para a lua, né? Sozinhos ou na sua matilha, enfim, né? Eles têm essa ligação com a lua. E essa parte de regressão, que o Carucci chama de regressão, é justamente uma parte de retomada dos nossos instintos primitivos, dos nossos instintos instintos primitivos de reação, de necessidade de determinar o nosso espaço, de impor a nossa vontade, se nós nos sentimos coagidos, né, de reagir, de reagir com força, enfim. Tá? Então, é um movimento de regressão da lua. E nós temos também a questão da lua, que é o romance, que ele chama que é o momento da ilusão, né? Que também é o auge aí da fertilidade das mulheres, né? A lua cheia, quando comparada com a lua interna das mulheres, ela está relacionada ao período da ovulação, que é quando os hormônios estão, né? A taxa hormonal ela está lá em cima, a libido está lá em cima. As mulheres têm muito mais vontade de ter relações sexuais, de se relacionar sexualmente com seus parceiros, parceiras, enfim. E aí, então, surge a questão do romance, a romantização e essa coisa da ilusão, né, do parceiro, da idealização desse parceiro, dessa parceira. Então, a lua cheia, ela também traz essa percepção de ilusão. E ele traz também daí uma terceira percepção da lua cheia, que é de receptividade, que é de contemplação, que é quando tu te coloca em estado meditativo durante essa lua cheia e de observação de ti, né, de observação dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, e que em cada lua tu vai atingindo um grau de iluminação, que ele chama então desse a receptividade lunar, que é quando então nós deixamos de operar nesse movimento regressivo, né, de instintivo, deixamos de operar na ilusão do romance, né, que é um movimento hormonal, enfim, né, que vem essa vontade de se relacionar, e passamos então a contemplar o que, né, o sol, a nossa consciência, refletida no nosso corpo emocional. E aí começamos a entender como funcionamos, como esse emocional está no momento, né? Se ele ainda é um emocional infantilizado, se nós conseguimos crescer, ter maturidade emocional em determinadas áreas,
aonde o nosso emocional não cresceu, né? Porque nós temos partes crescidas e partes ainda não crescidas, na nossa sombra, né? O jogo da lua de luz e sombra, a sua face clara, a sua face escura, né? Então são movimentos que nós temos que ter sempre quando a gente trata da lua, tá? E aí entrando então propriamente dito, né, no mecanismo lunar, o que acontece, né? Quando nós nascemos com uma lua em um signo, uma casa, recebendo aspectos, enfim, que vai ser determinante, né, para a energia que nos rodeia. E aqui entra um grande dilema. Nós não podemos dizer que uma criança que nasce com a lua em leão, ela determina como as pessoas ao seu redor vão agir, mas a gente também não pode dizer que isso não acontece, né? Que o meio vai afetar essa criança de modo que ela perceba isso com a sua lua leonina. Não sei se me faço entender, mas vamos lá. Né? Por exemplo, alguém que nasce com a lua em leão, que nem o exemplo que eu tô dando. É uma criança linda, uma criança amada, uma criança esperada, uma criança que todo mundo vai olhar e vai dizer, nossa, que criança linda, que vai querer pegar, que vai querer afagar, que vai querer dar carinho, sabe? Aquela criança mimada, é o reizinho, a rainha da casa. Né? Aí nasce uma outra, o irmãozinho lá tem a lua em Capricórnio, que é aquela criança, né, que não vai receber todas essas atenções, né? Que se alguém quiser pegar, a mãe vai dizer assim, não deixa, ele recém dormiu, agora se tu pegar ele, tu vai incomodar, então a criança já não tem tanto contato físico, ela é mais isolada, ela dorme tanto, tão quietinha, deixa ela dormir ali, ela tá cagadinha, ela tá mijadinha, ela precisa comer, mas se tá dormindo, deixa que não tá incomodando, né? É uma energia completamente diferente, mas a mãe é a mesma, e como é que pode isso? Né? Então a gente vai ver se a energia da criança determina a mãe, ou a mãe. Existe um jogo aí que é. Me fugiu a palavra, mas ele é consonante. Né? A mãe ela vai reagir de acordo com a energia da lua daquela criança. E a lua e aquela criança só vai perceber a mãe a partir da sua própria energia lunar. Então, de repente, a mãe pode ser carinhosa, mas a criança com a lua em Capricórnio ela não vai entender assim. E de certa forma a mãe não vai ser, alguma coisa vai faltar, sabe? De repente, ali aquela criança ela tá chorando, ela tá precisando de atenção, ela tá ali precisando trocar fralda, ela tá com fome, mas a mãe tá tucanada, limpando casa, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e deixa aquela criança por horas ali, né? 1 hora ou meia hora chorando naquele estado, enfim. E aí quando a mãe se dá conta, a criança já parou de chorar, dormiu, já tá... Mas ela continua com fome, ela continua precisando trocar fralda, entendem? Mas aquela mãe naquele momento ela não conseguiu dar atenção para aquela criança. Não é porque ela odeia aquela criança, mas são energias que precisam ser trocadas dessa forma. E isso é um grande problema para a astrologia. Né? Dentro da física quântica, eles dizem que nós materializamos aquilo que nós sentimos. Então, se uma lua em leão se sente, né, o rei e a rainha da casa, ela vai ser o rei e a rainha da casa. Se a lua em Capricórnio sente que, que o ambiente familiar é frio, que ela não é amada, que ela não é importante, que ela não tem... Então, a mãe vai ter que tratar ela dessa forma, porque ela precisa vivenciar essa energia para aprender de alguma forma com essa lua. A lua tem a ver também com o nosso passado, com a ancestralidade, né, que a gente vem falando em todos os vídeos do feminino, a gente fala essa questão da lua é muito forte para as mulheres, e a lua está diretamente relacionada à questão uterina, então relacionada justamente às questões ancestrais femininas, da linhagem maternal. E aí, como é que fica isso, né? Como é que funciona esse mecanismo lunar? E ele funciona exatamente assim. Agora, por como que isso é possível? Não sei, né? Mas nós aprendemos as coisas dessa forma. Então, nós podemos ter 2, 3 filhos e cada um deles vai vivenciar essa mãe de acordo com a sua lua. Então, uma lua em Capricórnio na casa 12, talvez quase não sinta, né? Essa frieza do ambiente. Mas ele tá ali no inconsciente dela.
Quando ela se abrir para esse inconsciente, a primeira coisa que vem é a rejeição. Aí pega uma lua em Capricórnio na casa 1, nossa, isso vai ser muito forte, isso vai estar muito evidenciado. O mundo é um lugar frio e estranho, o mundo é um lugar onde as pessoas não a aceitam, né? Então é uma lua completamente diferente. Pega uma lua em Capricórnio na casa 7, nossa. Aí vem os relacionamentos, as sociedades que nunca vão acontecer, que é sempre difícil, sempre vem a questão da rejeição, né? E aí então depende aonde, que setor essa lua em Capricórnio ela vai atuar. Mas a frieza ela tem que acontecer e acontece no momento do nascimento, né? Nessa primeira relação que tem com a família, com a mãe e com esse ambiente familiar. Então, a lua acaba sendo determinante, e aí isso que ele chama de mecanismo lunar, e que às vezes é muito difícil da gente identificar, né, da onde isso começa, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro, é a lua da criança ou é a quantidade de energia da mãe, qualidade de energia da mãe, do pai, da família, do ambiente familiar, né? Então a gente tem essa questão da lua pessoal versus o ambiente familiar. E esse ambiente familiar ele vai ser sentido pela criança conforme a sua lua. Entendem? Então é bem importante a gente perceber como nós funcionamos com relação ao nosso signo lunar, para que a gente possa ver o quanto nós repetimos essas relações, essas situações nas nossas relações, sejam elas íntimas, familiares ou profissionais. Porque o nosso emocional está em tudo. Nós colocamos o nosso emocional em tudo. Ele pode vir antes ou depois do sol. A gente pode ter aí, primeiro pensar, raciocinar e depois sentir, ou a gente primeiro sente e depois raciocina. Então, aí tem que ver no mapa aí onde é que tá, se a lua tá na frente ou se tá o sol na frente, né? Aí tem que ver como é que funciona a dinâmica lunar de cada um. Então, assim, o tipo de mãe, um lar, o tipo de afeto que essa criança vai receber, como que ela vai ser aceita na escolinha, né? Os primeiros ambientes, as primeiras relações com as pessoas, ela vai sentir de acordo com a sua energia lunar. As pessoas, de alguma forma, vão reagir a isso. E aí, voltando à questão da física quântica que eu estava falando, né? Dizem que o olhar de quem... A pessoa que olha, ela interfere na realidade. Então, o meu olhar, ele interfere na realidade que está acontecendo ao meu redor. Se a minha lua é em Capricórnio, o meu olhar vai buscar a frieza, a distância, a rejeição, a falta de amor. Então, eu só vou criar essa situação para mim. Entendem? O olhar, meu olhar vai modificar a minha realidade. A criança em leão, ela se sente a rainha da casa. Todas as pessoas amam ela. Ela é muito amada, ela é aceita, ela é idolatrada, né? Então essa criança ela vai olhar tudo como feito para ela. Ela é a rainha da casa. Então a comida, o cuidado, o colo, a atenção é toda para ela, né? Então ela vai olhar isso dessa forma e vai interpretar dessa forma. A mãe pode estar agindo da mesma forma com um e com o outro, mas eles vão estar sentindo de formas diferentes, porque o seu mecanismo lunar, seu aparato emocional funciona daquela determinada forma. Entendem? Então eu vou perceber o mundo a partir do meu corpo emocional. Então isso faz toda a diferença, tá? Isso vai se materializar. E aí o que acontece? A lua, ela, lá no primeiro vídeo, para quem não viu, deixa uns cards para vocês verem, ela tende a receber um estímulo externo, a repetir esse estímulo, criar uma memória desse estímulo, né? E aí ela vai tornar aquilo familiar. Então, o familiar para uma lua em Capricórnio é o frio, não é o afeto, né? É a rejeição, é a falta de afeto. Então, se ela recebe muito afeto, ela recebe muita atenção, aquilo é estranho. O mecanismo se fecha, né? E aí ele vai procurar o isolamento,
a solidão, o afastamento daquilo que nutre demais, porque esse não é o que ela está acostumada a receber. Então, tu cria um mecanismo regressivo, recessivo de movimento lunar. Já a Lua em Leão, se ela está acostumada a ser tratada como uma rainha, a ser reverenciada, aonde isso não acontece, para ela é o caos. Tem que acontecer assim. Então, se isso não acontece, as pessoas aqui estão com algum problema, elas não estão enxergando quem eu sou. Então, eu preciso sair desse ambiente e ir para outro onde as pessoas podem me aceitar como eu sou. Então, ela se fecha nesse movimento regressivo e não absorve o novo, não absorve o choque, né? Aquilo que é diferente para esse mecanismo lunar cria um choque, se cria um choque, cria uma reação, e a reação é o fechamento. O fechamento que retorna aquele mesmo padrão anterior que ela está acostumada. Então, quando a gente não conhece a nossa lua, quando a gente não consegue entender como a gente funciona emocionalmente, e aqui abrindo um parêntese, né, para a questão do sagrado feminino, a questão das limpezas uterinas, do conhecimento do seu próprio corpo, do seu ciclo, das questões emocionais, são fundamentais para interpretar tudo isso e para poder romper com esses padrões repetitivos emocionais, né? Tipo, tu muda a figurinha, tu muda o alvo do teu amor, da tua paixão, mas as situações, elas se repetem, né? É a mesma coisa que os homens são completamente diferentes, as mulheres e filhos são completamente diferentes, mas a relação em si, ela vai se desenvolvendo até que chegue numa mesma situação. Por quê? Por que as coisas se repetem assim? E isso tem a ver com o nosso mecanismo lunar. Aí a gente está condenada a viver assim? Não, claro que não. Mas a gente precisa ter consciência. O que muda a Lua? Um estímulo externo diferenciado, né? Mas se ela não aceita, se ela, por exemplo, numa situação da Lua em Capricórnio, né? Que ela, de repente, ela tem um parceiro lá que é super afetivo e ela não está acostumada com isso. Então, ela não vai querer aquele parceiro vai ser um chato. Não vai estar reagindo, né, a sua questão emocional de retração, de frio, de falta de afeto. Mas se ela não se abrir para isso, se ela não experimentar, se esse estímulo externo de repente não pega ela, né, de uma forma de contrapé, aí, como se diz, e que ela se permita viver isso, ela nunca vai mudar esse padrão. E a gente muda esse padrão com consciência, quando eu me torno consciente do tamanho desse frio, e eu começo eu mesma a querer a aquecer isso, né? Ou quando eu começo a entender que, puxa, eu cresci, né? A Lua em Leão cresceu, ela não é mais a criancinha lá que todo mundo idolatrava, vai ter pessoas que não vão gostar dela, tem pessoas que não vão reagir como se ela fosse uma rainha. As pessoas estão dentro delas mesmas, vivendo seu mundo, não estão nem aí para ela. Então, esse nem aí é uma coisa muito difícil para a Lua em Leão, né? Então, ela vai ter que lidar com isso, ela vai ter que entender que esse nem aí não é pessoal. E vai ter que lidar com esse sentimento que ela não está acostumada a lidar, né? Mas se ela não se abrir para isso, não entender que isso não é uma coisa pessoal, ela vai se ressentir, ela vai sofrer e ela vai se fechar. Então, esse mecanismo lunar, ele gera uma repetição regressiva dessa matriz, né, que ele chama de matriz imaginária de segurança, onde eu me sinto seguro. Então, tudo aquilo que bate de frente com essa segurança, eu rechaço, eu tiro, eu não quero, eu não aceito. Né? E nisso eu vou criando um padrão repetitivo. O que muda isso são os estímulos externos. E esses estímulos externos é o quê? É o Júpiter, é o Mercúrio, é Marte, é o Sol, é o ascendente, é o meio do céu. São as outras energias da carta natal que vão vir para a Lua em forma de estímulo externo, que pode ser uma pessoa, um tipo de profissão, um tipo de colega, né? Um tipo de colega profissional que vai mexer com alguma coisa aí, né? A forma como as pessoas vão se comunicar comigo, ali Mercúrio, que vai movimentar a minha forma de comunicação. Então, tudo isso são estímulos que vêm de uma forma externa, que é muito parecido com como funciona a nossa casa 7, que é a casa da sombra. Né? Aquilo que eu não enxergo em mim, eu tendo a materializar fora.
né? E aí isso vem para mim como uma provocação, como uma dificuldade no relacionamento, como uma oportunidade de crescimento no trabalho que vai me pôr à prova, que vai fazer com que eu tenha que vencer, né, esses mecanismos regressivos. Então, sempre um estímulo externo. A Lua, ela só funciona a partir de um estímulo externo. E aí eu preciso, a partir desse estímulo externo, quebrar esses padrões repetitivos regressivos, né? Porque ela vai criar sempre esses mecanismos como uma situação de defesa, de autodefesa, ok? Espero, né, ter me feito entender, enfim, trazer essas questões que são sempre importantes para a astrologia e que instigam a gente a tentar entender, né, como é que funcionam esses mecanismos. E deixo aqui embaixo também do vídeo, né, a introdução, que é o mesmo do vídeo passado, ali dos livros Las Lunas do Canuto, traduzido por mim. A partir dos próximos vídeos, então, eu já trago as luas específicas, o mecanismo, né, lunar de cada lua em cada signo. E aí a gente vai falando, e é legal vocês acompanharem todos, porque cada lua traz alguma coisa diferenciada da matriz geral, né, de toda a matriz. E vocês vão vendo que esse estudo é muito mais profundo, ele é muito mais intenso, e que leva, assim, a um mergulho bem grande dentro dessas nossas questões emocionais. E nós precisamos aprender sobre nós mesmos, né, como funcionamos esses mecanismos, até para poder quebrar com isso, né, e usar da nossa lua o melhor dela, pra, nos tornando, né, as nossas melhores versões. Ok? Beijinhos, até o próximo vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha, se inscrevam no canal. E agora, na semana que vem, eu já vou largar 3 luas por semana, tá? Áries, Touro e Gêmeos. E vou largando assim na sequência até a gente encerrar lá em Peixes. Ok? Beijinho, até mais.